Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de aprendizagem de máquina. Hoje nós vamos falar sobre algoritmos de aprendizagem generativa e classificação bayesiana. Bom, então o roteiro da nossa aula será: primeiro nós vamos fazer uma comparação entre os algoritmos discriminativos e os generativos. Depois nós vamos falar sobre o teorema de Bayes, que vai ser muito utilizado nos modelos generativos. E aí nós vamos ver um modelo generativo mais genérico, mais geral, ok? E vamos ver um exemplo com naive Bayes, ok? Bom, até o momento, os métodos que nós vimos nesse curso, eles buscavam aprender a modelar a probabilidade da variável de saída, ou seja, o rótulo dos nossos dados, condicionada pela variável de entrada, que são as nossas features, né? Nossas características que nós vamos observar nos dados, para tomar uma decisão se ele pertence à categoria X ou Y, à classe X ou Y, ok? Bom, então, todos os modelos que nós vimos agora seguem esse tipo de modelo, né? Ele estima P de Y dado X, ajustando os parâmetros θ, ok? Bom, então, se vocês lembrarem, por exemplo, da regressão logística, o objetivo era ajustar θ para maximizar a verossimilhança, que era essa equação aqui. Ok? Então, novamente, probabilidade de y dado x ajustando os parâmetros θ. Certo? Bom, nós vamos ver hoje que há uma outra maneira de interpretar isso, né? E os modelos que usam essa abordagem são chamados de modelos de aprendizagem discriminativos, certo? Então, eles modelam P de y dado x. Porém, há uma outra classe de modelos que são chamados de algoritmos de aprendizagem generativos, que em vez de modelar P de y dado x, eles modelam P de x dado y, ajustando também os parâmetros θ para maximizar essas probabilidades, né? Então, enquanto o primeiro a gente diz que eles predizem o rótulo dado as features, talvez seja uma modelagem mais natural, o segundo conjunto, eles estimam as features dado o rótulo. E uma vez que eles conseguem perceber quais são as características típicas de um dado daquela categoria, para novos dados, ele percebe que esse conjunto de características é semelhante às características de uma das duas das possíveis classes, e aí associa aquele dado àquela classe, fazendo a combinação das características. Okay? Bom, para a gente entender os conceitos da aula de hoje, a gente vai precisar usar bastante o teorema de Bayes, né? Então, o teorema de Bayes ele relaciona essas duas probabilidades condicionais que a gente acabou de falar, né? P de x dado y com P de y dado x. Aqui nós vamos ver um exemplo usando o seguinte. Imagine que nós queremos estimar a probabilidade de uma hipótese dado uma evidência, certo? Então, num exemplo prático, imagine que a gente quer estimar a probabilidade de um paciente ter uma determinada doença, dado que o teste dele foi positivo. Okay? Então, a hipótese é o paciente ter a doença e a evidência é o teste ter sido positivo. Ok, então se nós vamos ter que avaliar isso, a primeira coisa que a gente precisa ver, e o teorema de Bayes chama atenção para esse fato, é qual é a prevalência dessa doença na população em geral, independente de você ter feito nenhum teste. Okay? Então, se eu tenho a minha população geral aqui representada nesse exemplo por esse retângulo aqui, esse aqui toda a minha população, qual é a prevalência dessa doença na população? Qual a porcentagem dessa população que de fato exibe essa doença, né? Então, a gente sabe que a nossa probabilidade lá, no final, ela vai ser menor, quanto menor a prevalência dessa doença numa população, certo? Porém, isso não é suficiente. A gente precisa já que a gente tem a informação da nossa evidência, né? Já que a gente tem o nosso E aqui, a gente precisa levar isso em consideração. Então, uma vez que o paciente fez o teste, qual é a porcentagem das pessoas que fazem o teste, dado que eles têm a doença? Né? Qual a porcentagem das pessoas que têm um teste positivo, dado que ele tem aquela doença? Né? Ou seja, é mais ou menos a acurácia desse teste, né? O quão preciso esse teste aí? Uma vez que a pessoa tem a doença, qual a capacidade dele detectar que ele tem essa doença? Né? Então, aqui no nosso diagrama, em azul, a gente tem a
prevalência da doença na população, a porcentagem das pessoas que têm a população, independente de ter feito o teste ou não. E aqui em verde tem a porcentagem das pessoas que fez o teste e tem a doença. Ok? Então, na estatística bayesiana, esse termo é chamado de verossimilhança, ok? Em inglês é likelihood, certo? Bom, outra coisa que nós precisamos levar em consideração é a probabilidade desse teste dar positivo, independente da pessoa ter a doença ou não, porque esse teste pode falhar também, né? Então, enquanto uma porcentagem das pessoas vai, de fato, ter a doença ao fazer esse teste ter positivo, haverá uma parte da população que poderá fazer esse teste, dar positivo, mas ainda assim ela, de fato, não tem a doença, né? Então, isso está sendo representado por toda essa partezinha vermelha aqui, que inclui essa parte aqui, né? A verde e a vermelha junto nesse diagrama. Ok? Então, o teorema de Bayes, ele relaciona essas probabilidades dessa forma, e aí, uma vez que você tenha uma estimativa da verossimilhança, da prevalência dessa hipótese na população total, e da probabilidade da minha evidência ser verdadeira independente da minha hipótese, certo? Então, a gente pode estimar a probabilidade da minha hipótese dada a evidência, certo? Então, um parâmetro importante aqui é essa prevalência da hipótese na população, a gente chama de probabilidade a priori. Ou seja, quando o paciente chega no consultório, mesmo antes de você ver o paciente, qual é a probabilidade que ele tem de ter essa doença? Ok? Então, isso é chamado a priori, né? Então, antes mesmo de ter qualquer evidência sobre ele, qual é a probabilidade dele ter essa característica, essa hipótese, dessa hipótese ser verdadeira, ok? E esse valor que a gente estima aqui, ó, probabilidade da hipótese dada a evidência, é chamado de probabilidade a posteriori. Ou seja, uma vez que a gente considerou a priori, considerou a evidência, e aí a gente levou tudo isso em consideração, a gente tem uma probabilidade a posteriori. Ok, então vamos ver um exemplo. Mas antes disso, só queria chamar a atenção para esse videozinho aqui, do Three Blue, One Brown, que exemplifica muito bem a ideia do teorema de Bayes. Então, eu recomendo. Bom, então vamos ver nosso exemplo. Nosso exemplo, imagine que um dado teste ele tem 99% de precisão, certo? Ou seja, a probabilidade da pessoa ser positiva, dado que ela tem a doença, é 99%. Imagine que você recebe um teste para uma doença rara, e aí o médico diz, olha, aí você pergunta para o médico, qual é a chance desse teste estar correto? Aí o médico fala, se você tiver a doença, ele tem 99% de probabilidade de estar correto. E aí você pensa, nossa, com essa estatística eu tenho certeza que eu estou doente, então 99% é quase certeza, né? Então, aqui está sendo representado nesse diagrama aqui, pela minha barrinha azul, que é uma vez que eu tenho a doença, e a verde é a probabilidade do teste dar positivo, né? A porcentagem das pessoas que têm a doença que tem teste positivo é a verdinha. Então, se você olhar só para esse dado, você fala assim, nossa, minha chance é enorme para ter essa doença, né? Então, eu tenho praticamente certeza que tem. Porém, se você só avaliar isso, você está desconsiderando a sua informação a priori, que talvez seja fácil de você estimar na realidade, que é essa informação aqui, né? Então, a gente quer saber, na verdade, a informação a posteriori. A gente tem a verossimilhança, mas a gente precisa levar em consideração a informação a priori. E a informação a priori diz o seguinte, se você olhar para essa população toda, qual é a porcentagem das pessoas que têm essa doença, né? Qual é a prevalência dessa doença na população toda? E aí você pode observar que talvez a prevalência dessa doença, dessa característica, ela seja muito baixa. Por exemplo, 0,1% da população tem exibe essa condição na sociedade em geral. Então, se por um lado a sua verossimilhança é muito alta, por outro lado a sua probabilidade a priori é muito baixa. E aí você precisa também levar em consideração a probabilidade total desse evento, né, do teste dar positivo, independente de você ter a doença ou não. Então isso vai estar representado aqui novamente por a nossa fatia vermelha, certo? Então ela inclui a verde, mas ela tem também uma parte de pessoas que faz o teste e ainda assim ele dá falso positivo, né? Então esse denominador, PDL, pode ser calculado como a probabilidade ou a prevalência da doença na população, percentual das pessoas que têm essa doença na população, vezes a probabilidade do teste dar positivo para as pessoas que têm, a prevalência
a não prevalência, né, o oposto da prevalência, ou seja, a porcentagem das pessoas que não têm essa doença na população, vezes a probabilidade do teste dar positivo, mesmo que ela não tenha. Ok? Então, fazendo essa continha, né, somando esses denominadores todos aí, substituindo por valores, a gente ficaria com esses valores que estão aqui embaixo, certo? Então, fazendo essa conta toda, no final das contas, a gente chega a uma probabilidade a posteriori de 9%. Então, isso quer dizer que a probabilidade de você, de fato, ter a doença, mesmo que o seu teste tenha dado positivo, é só de 9%, e não aquele 99% assustador, ok? Que a gente viu antes. Por outro lado, se você repetir esse teste, e não exatamente o mesmo teste, mas, por exemplo, fazer um teste que seja descorrelacionado com o anterior, como, por exemplo, fazer um teste diferente, fazer um teste numa outra clínica, então, de forma que não haja uma correlação entre os dois testes, né? Então, você pode utilizar esse novo teste como seu novo prior, ok? Então, seu teste lá, o seu novo teste, perdão, seu novo teste vai ser inserido aqui, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? O teorema de Bayes ele fornece uma forma de você ir atualizando a sua certeza sobre alguma coisa à medida que você coleta mais evidência. Então, uma vez que você tinha calculado aquela probabilidade a posteriori, você pode utilizar essa probabilidade a posteriori combinada com uma nova evidência, ok? Para melhorar ainda mais a sua estimativa, né? Torná-la ainda mais precisa, certo? Então, aquela probabilidade a posteriori anterior vira a priori agora. Então, você pluga ela aqui, ok? E aí você pega a nova evidência que você espera que seja descorrelacionada, que não pode depender da anterior, e aí você recalcula uma nova probabilidade a posteriori que vai ser mais precisa do que a anterior, certo? Então, essa ideia de você aplicar sucessivas vezes o teorema de Bayes é uma das ideias mais importantes nesse cenário, ok? Ótimo. Então, a nova evidência deve ser independente da anterior, para a gente poder aplicar dessa forma. Ótimo, então o que nós temos aqui como um resumo é que os modelos discriminativos estimam P de y dado x e os modelos generativos estimam P de x dado y. E agora a gente pode usar o teorema de Bayes para relacionar essas coisas. Então a ideia é o seguinte, o teorema de Bayes ele vai nos dar que P de y dado x vai ser P de x dado y vezes P de y sobre P de x, certo? E aí, uma vez que a gente tem um modelo capaz de estimar isso aqui, então, esse termo é fácil de computar, porque ele é a prevalência daquele... É só sua informação a priori que você já tem, então você pode estimar. Pode ser um chute grosseiro no começo, se você não tiver. Mas, frequentemente, quando a gente tem dados, é fácil você estimar qual é a probabilidade da sua classe, né? Então, isso basicamente, se você tem um dataset que tem 100 exemplos de dados, e desses 100 exemplos, 60 são com doença e 40 são sem doença, então a probabilidade de doença é 60%. Então, normalmente, você consegue extrair fácil esse dado do seu dataset. Então, o seu modelo ele só precisa estimar isso aqui. E aí você pode estar se perguntando, e esse cara aqui de baixo? Bom, a gente vai ver que, na prática, a gente nem precisa computar esse cara aqui de baixo para tomar uma decisão. Então, uma vez que a gente estimou esse modelo generativo aqui, certo? A gente nem vai precisar computar esse aqui, a gente só precisa do P de Y. A gente vai ver por que daqui a pouco, certo? Então, com isso, a gente pode aplicar nossos modelos generativos para classificar dados também. Ok? Então, vamos falar da análise discriminante gaussiana, nosso primeiro modelo generativo. E depois nós vamos falar do naive Bayes, certo? Então, a análise discriminante gaussiana, ela assume que o P de x dado y, esse modelo generativo que a gente vai estimar, é uma distribuição gaussiana e que x pertence ao RD, um vetor d-dimensional, um vetor com d dimensões, certo? Então, se o nosso x é uma variável que tem d dimensões, então a gente não vai poder usar uma gaussiana simples, a gente vai ter que usar uma gaussiana multivariada, certo? Então não é só simplesmente uma gaussiana, mas uma gaussiana em um espaço d-dimensional, certo? Então essa é a equação da gaussiana d-dimensional, ok? Note que ela usa aí em vez do desvio padrão, que a univariada usa, ela usa uma matriz de covariância, e essa é a principal diferença. A outra diferença é que a nosso μ aqui não é mais um valor só, e sim um vetor média, que vai ser a média do atributo, né, o ponto central da gaussiana em cada uma das d dimensões. Então, esse vetor tem d dimensões, certo? Então, d é a dimensão dos nossos padrões x, μ pertencente a RD é a média da distribuição, só que a minha média agora é um vetor, porque ele tem várias
componentes. E sigma é a nossa matriz de covariância, que vai ser uma matriz simétrica. Simétrica significa que ela vai ter tudo que está acima da diagonal principal é espelhado em relação ao que está abaixo, né? Então é uma matriz simétrica. Ok? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa forma, né? Então aqui está uma gaussiana univariada, né? Então esse aqui é um exemplo de uma gaussiana univariada com vários tipos de desvio padrão. Então, mudando o desvio padrão e a média, você tem várias formas diferentes aí da sua gaussiana univariada. Por exemplo, se eu mudar a média de 0 para -2, então o centro da minha gaussiana vem para cá. Ok? Se eu pegar, por exemplo, essa aqui, azul, né? E aumentar e pegar a variância dela de 0,2 e aumentar, por exemplo, para 0 para 5, então ela vira essa curva aqui, é amarela, né? Então, isso mostra para você que a variância vai aumentar o espalhamento dos dados na gaussiana univariada, né? Na gaussiana multivariada, a nossa matriz de covariância também vai afetar o espalhamento dos dados. Então, quanto maior forem os valores que estão na matriz de covariância, na diagonal principal da matriz de covariância, maior vai ser o espalhamento dos nossos dados, assim como nesse caso amarelo, certo? Além disso, os valores que estão fora da diagonal principal, eles vão ajustar a inclinação ou a rotação dessa gaussiana no espaço multidimensional, né? Então, aqui nesse exemplo, a gente observa que a gente tem esse eixo aqui, um pouco maior do que esse, isso quer dizer que uma componente da diagonal principal é maior do que outra, né? Então ela tem um espalhamento maior numa dimensão do que na outra, mas ela está rotacionada, né? Ela tem uma certa rotação aqui em relação ao eixo. Então isso quer dizer que os valores de covariância fora da diagonal principal eles não são nulos, eles são positivos ali, né? Então eles têm uma certa rotação. Então esse é o efeito da matriz de covariância. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então aqui sigma 1 e sigma 2 iguais a 1. Então você tem uma gaussiana perfeita, né? Então essas aqui são as curvas de contorno, né? Ok? Então todas elas, se você olhar por cima, e aí as linhas representam onde a probabilidade é igual, né? Então a gente vê que ela é bem simétrica porque sigma 1 e sigma 2 são iguais, certo? Porém, se você aumentar sigma 2 para 2, aqui nesse exemplo, então você estica ela nessa linha, certo? Se você aumentar os dois, então você estica nas duas, certo? Se você colocar um valor aqui, ρ, multiplicando esse carinha aqui, ok? Ele tem que ser o mesmo nos dois, porque essa matriz é simétrica, então esse cara é igual a esse. Então você vai ver que à medida que você coloca muda esse ρ, por exemplo, para menos 0,3, você inclina a sua gaussiana e agora ela deixa de estar nesse eixo, por exemplo, e está nesse agora, certo? Então, esse é o efeito aí, né, que você pode obter com a sua matriz de covariância, certo? Ótimo. Então, na análise discriminante gaussiana, um exemplo aqui para duas classes, então y pode ser 0 ou 1, a gente primeiro assume que y segue uma distribuição Bernoulli. Bernoulli é basicamente o jogar da moeda, né? Qual é a probabilidade de jogar a moeda. Então, a porcentagem, esse φ vai representar a porcentagem dos seus dados que são da classe 1 em relação ao total, né? Ok? A gente assume que a probabilidade x na classe 0 vai seguir essa distribuição gaussiana com μ0, sigma 0. E a probabilidade de x para dados da classe 1 vai também seguir uma distribuição gaussiana, porém com uma outra média e com outro desvio padrão, com uma outra matriz de covariância, certo? Na prática, frequentemente, para análise discriminativa gaussiana, a gente assume que essas duas matrizes de covariância são iguais. Então, é só uma simplificação dos cálculos. Você também pode fazer a mesma coisa, sem assumir isso, e não é muito diferente a implementação, mas por simplificação, normalmente a gente utiliza isso e nós vamos utilizar nos nossos exemplos aqui. Ok, então a gente tem menos parâmetros dessa forma também, né? Então, ajuste de parâmetros para esse modelo da análise discriminativa gaussiana, ele simplesmente consiste em maximizar a verossimilhança desse modelo, né? Então, é o modelo que é a distribuição conjunta de y e x. Veja que aqui não é condicional, é conjunta, certo?
dados os parâmetros. Então a gente tem que ajustar esses parâmetros para maximizar a probabilidade de observar os pares YX que a gente viu no nosso dataset, né? Então, a probabilidade conjunta aí. E aí, se você usar o teorema de Bayes, você troca isso aqui por isso aqui, usando lá o teorema de Bayes. Então, a gente tem aí a probabilidade de y dado x e ajustando nossos parâmetros vezes p de y, certo? Então, basicamente, a gente tem que otimizar esses parâmetros, ok? Dessa função aqui para maximizar a verossimilhança. Então, da mesma forma que você faz, você pega a função, aplica o log, vai transformar isso em somatórios, e aí você vai ter uma função no final das contas que você deriva igual a zero, porque você quer saber o ponto de máxima, né? A gente sabe que essa função ela vai ser côncava, você quer o ponto de máxima, você deriva igual a zero, como a gente fez nos outros modelos, e aí o resultado ele vai ser bem óbvio na prática, né? Na realidade, o resultado é bem óbvio. Esse φ aqui, basicamente, é a sua contagem de exemplos da classe 1 em relação ao total, certo? Então, isso aqui, esse N é o seu total de exemplos no dataset, e isso aqui significa, uma, o que a gente chama de forma indicador, né? Então, isso aqui basicamente some 1 nesse somatório se o y, se aquele exemplo for da classe 1. Então, se o que está entre colchetes for verdadeiro, você soma 1. Se não, você soma 0. Ok? Então, basicamente, o que você está fazendo? Contando quantos elementos da classe y igual a 1 você tem no seu dataset, depois dividido pelo n. Então, isso é basicamente a proporção de exemplos da classe 1. Certo? O μ0. O μ0 vai ser você contar esses componentes da classe x e dividir por todos os componentes da classe x, ok? Então, aqui vai ser basicamente, se você observar, vai ser a média de x para exemplos da classe 0. E aqui a média de x para exemplos da classe 1. Então, μ0 é a média dos elementos da classe 0. Ou seja, você pega os vetores de x, soma todos, divide por n, todos que são da classe 0, ok? Pega os exemplos totais, soma, ok? Da classe 1, divide, pronto. Então, quando você estiver somando esses termos aqui, você basicamente vai calcular a média do vetor x. E aqui a média do vetor x na classe 1, certo? Por final, a nossa matriz de covariância ela vai ser dada pela covariância dos dados, né? Então, uma vez que você tem a média da classe 1 e a média da classe 0 e a média da classe 1, então se aquele exemplo for da classe 1, você vai usar a média da classe 1 aqui. Se aquele exemplo for da classe 2, você vai usar a média da classe 2, desculpa, classe 0 e classe 1, né? Então você vai usar a classe 1 aqui, ok? Então, feito isso, isso aqui é uma operação vetorial, você vai encontrar sua matriz de covariância, ok? Então, basicamente, isso vai te dar sua matriz de covariância. Então, você já tem todos esses parâmetros que você precisa, e uma vez que você estimou esses parâmetros, o que você vai encontrar é o seguinte. Então, aqui está um plot de dados aí. Então, você tem os dados bolinhas do lado de cá, e os xzinhos do lado de cá. Então, desse lado está bola, e aqui está x, certo? E aí, se você tirar a média de todos que são bola, você vai encontrar um valor por aqui, mais ou menos. E se você tirar a média de todos os valores que são x, você vai encontrar um valor por aqui. Então, esse é o nosso vetor médio. Por que um vetor? Porque ele tem componente x e y. E aqui também nós temos componente x e y para esse vetor média. E a nossa matriz de covariância vai dar esse espalhamento aqui, né? Vai dizer qual é o espalhamento que nossos dados têm, tanto para a classe bola quanto para a classe x. Certo? Então a gente tem esse espalhamento aí que vai ser dado pela matriz de covariância. Ótimo. Então, isso vai criar uma borda de decisão, né? Então essa linha azul aqui é uma borda de decisão, ok? Entre as duas classes, indica tudo que tiver para um lado dessa linha de decisão vai ser da classe, para baixo da linha de decisão vai ser da classe x e para cima vai ser da classe bola, ok? Então a predição, como é que é feita? Basicamente o que você vai fazer agora é pegar um ponto novo, como esse carinha aqui, e aí calcular a probabilidade dele em cada uma das distribuições. Ok? Será que esse valor foi amostrado a partir da classe bola? Né? E você calcula a probabilidade dele aqui, certo? Ou da classe x.
calcula a probabilidade aqui. A gente sabe que na distribuição gaussiana, quanto mais longe da média você está, menor é a sua probabilidade, ok? Então, na prática, o que acontece? A gente vai precisar calcular esse P de y, que é o nosso φ, que a gente teve antes, a nossa probabilidade condicional, que vai depender da média, né, da distribuição, para cada uma das classes. E aí a gente vai escolher a categoria y que dá maior probabilidade aqui pelo teorema de Bayes, né? Só que um dado interessante é que o P de x que está aqui, ele não interessa, a gente não precisa usar. Por quê? Porque esse P de x, mesmo que a gente não sabe qual é a probabilidade de vir um pontinho x, independente da distribuição dele. Ah, não sei. Mas isso não vai fazer diferença no nosso argmax, porque ele é o mesmo, porque basicamente esse é o x do nosso padrão, ele vai ser usado tanto na classe 1 quanto na classe 2. Então, como nas duas classes eu vou dividir por P de x, então o valor resultante, ou seja, o y escolhido resultante, depende só do numerador, porque o denominador é igual para todas as categorias, para todas as classes. Ok? Então eu posso tirar esse denominador aqui que eu não sei estimar, não vai fazer diferença, ao custo de que agora eu não vou estar com a probabilidade mesmo, né? Então eu não vou calcular a probabilidade de y dado x, mas eu vou calcular um valor que é proporcional a essa probabilidade, ok? Ainda assim ele é proporcional, mas ele é suficiente para tomar uma decisão, porque eu sei que se esse valor é maior na classe 1, ele é menor na classe 0, né? Então eu posso tomar minha decisão da mesma forma. Ok, então algumas observações. Se não assumirmos que sigma 0 é igual a sigma 1, então aquelas distribuições vão ficar um pouco diferentes ali, né? Vão estar rotacionadas de formas diferentes, por exemplo. Então isso faz com que aquela borda de decisão não seja mais uma linha. Ela vai ser ela fica uma linha no ponto distante, mas depois quando chega perto ela faz uma coisa assim. Ok? Então, ou seja, a sua borda de decisão não é mais linear, ok? Mas na prática essa é a principal mudança. E aí a borda de decisão ela é diferente da regressão logística. Se você tivesse aplicado regressão logística nos dados que considera P de y dado x em vez de P de x dado y, você vai observar que é bem semelhante. A borda de decisão da regressão logística é bem próxima da borda de decisão da análise discriminante gaussiana. Ela não é igual, mas ela é próxima, né? E por que isso acontece? Porque se você for ver na prática, quando você tem aí as duas matrizes de covariâncias iguais, o que acontece é que você vai ter uma função de decisão que ela é também uma sigmoide. Então isso implica que aquelas suposições que a gente fez para considerar nosso modelo gaussiano resultaram em que a função de decisão vai se tornar uma sigmoide também, certo? Então, por isso que os modelos são parecidos, apesar de não serem iguais. Outro detalhe interessante é que esse modelo é eficiente, né? Ele não é um processo iterativo, que você não precisa fazer vários passos. Você passa uma vez para o seu dataset para calcular as médias e outro para calcular a matriz de covariância e pronto, né? Já considerou todos os dados. Chegou um dado novo, você pode só atualizar sua média, atualizar sua matriz de covariância e tudo é fácil de ser computado, né? Então é bastante eficiente. Além disso, os dados, se os dados que você tem seguem de fato as distribuições que você assumiu, gaussiana, Bernoulli e tudo mais, então esse resultado provavelmente vai ser melhor do que uma regressão logística, certo? Caso contrário, provavelmente a regressão logística vai dar um resultado melhor porque ela faz menos suposições. Enquanto a análise discriminante gaussiana, ela supõe que as distribuições são gaussianas, que a distribuição de y é Bernoulli e tudo mais, a regressão logística só assume que a função de decisão é uma sigmoide logística, né? Então é uma suposição menos importante do que a outra, porque na outra a superfície, a função de decisão acaba sendo também uma sigmoide logística. Ok? Então, isso é um padrão comum em machine learning, né, em aprendizagem de máquina em geral. Métodos que têm menos suposições, eles acabam sendo mais generalistas, né, e funcionar para dados de tipos diferentes, tá? Então, beleza, essa aí é a análise discriminante gaussiana. Vamos falar agora de naive Bayes. Então, é um método simples de classificação. A gente chama de naive porque ele é, digamos assim, talvez um dos modelos das formas mais simples, né, de fazer classificação, baseado na regra de Bayes, certo?
Então, às vezes você vê essa palavra naive escrita com dois tremas, é uma das formas de você escrever ela em inglês para não ficar para a pronúncia ser naive mesmo, né? Que é ingênuo, certo? Então, vamos exemplificar na vez utilizando uma classificação de texto, por exemplo, que aí a gente aproveita também para falar um pouquinho de como que a gente pode representar texto para um classificador. Até agora a gente viu como representa variáveis inteiras ou reais e tal, mas a gente não viu, ou binárias, mas a gente não viu como a gente pode representar texto, né? Então vamos ver um exemplo aí usando uma representação simples que é a chamada de bag of words, ou bolsa de palavras, tá? Então primeiro vamos falar do problema, né? Então a gente tem um problema que é classificação de texto. Então, dado o review de um filme ou de um produto, indicar se o review for positivo ou negativo. Então esse tipo de problema é chamado de análise de sentimento, que é basicamente esse texto aqui passa um sentimento positivo ou negativo, né? Então se você olhar para o primeiro texto, são dois reviews de filmes diferentes, né? Então, a espera de 10 anos valeu sim a pena. O filme fez jus a um encerramento de uma saga. A Marvel nos deu tudo o que queríamos. A batalha final é arrepiante e te leva no ápice de todas as emoções. Então esse review aqui é um review positivo ou negativo? A gente lendo, facilmente a gente percebe que ele é positivo. O segundo, fraco, muito aquém do que podia e deveria ser. Alta expectativa, Ben Affleck não convenceu como Batman e o roteiro muito fraco, beirando fraco Quarteto Fantástico de 2015. Então, obviamente, aí esse é um review negativo. Então, a gente tem duas classes possíveis, positiva ou negativa, né? Então, review, a gente pode dizer que um é positivo, um review positivo, classe 0, review negativo, ok? Então, a questão agora, como é que a gente representa esses dados para poder usar num classificador, tanto seja ele regressão logística ou naive Bayes, né? Então, a ideia são, a gente precisa de uma forma de que sentenças parecidas sobre aquele mesmo assunto não sejam idênticas, mesmo que não sejam idênticas, elas tenham representações semelhantes, né? Então, textos semelhantes possuem representações semelhantes, textos diferentes possuem representações diferentes, ok? Então essa é a ideia. E aí os passos para a gente fazer isso é criar um dicionário de palavras, né? Então nesse dicionário palavras semelhantes entram na mesma entrada, por exemplo, laranja, laranjada, ou seja, coisas que têm o mesmo significado, né? A gente considera ali a mesma entrada ou um significado próximo, a gente consegue considera como sendo a mesma entrada no dicionário, ok? A gente também pode colocar outras coisas como expressões, por exemplo, a gente vê aqui uma expressão como valeu a pena, pode ser uma entrada no nosso dicionário. Ou então, por exemplo, não convenceu, poderia ser outra entrada no nosso dicionário, tá? Então a gente cria esse dicionário, é o primeiro passo. E depois a gente representa cada texto através de um vetor indicando a presença de cada palavra, né? Ou pode ser indicando se a palavra está presente ou não, ou então a quantidade de vezes que essa palavra aparece ali, né, naquele texto. Então, vamos ver como é que um exemplo simples aqui, a gente só tem dois documentos, né? Só tem esses dois documentos aqui. Então, o primeiro passo é criar o nosso dicionário, né? Então, nesse documento, a gente não precisa usar todas as palavras, como, por exemplo, a palavra de, a gente pode tirar, ok? A palavra e também não vai adicionar, a gente não vai ajudar a gente a decidir se o review é positivo ou negativo, essas palavras, ok? Então, a gente retira algumas, e usa as outras, né? Nesse exemplo aqui a gente usou todas para criar o dicionário, mas a entrada 0 do meu dicionário é José, A1 é gosta, 2D, 3 maçã, 4 E, 5 Maria e assim por diante, né? Então esse dicionário aqui tem 12 palavras, porque ele começa do zero, então ele tem 12 palavras no total. Na prática, um dicionário como esse vai ter dezenas de milhares de palavras, né? Porque a gente precisa de muitas palavras e expressões, né? A gente pode reduzir o tamanho desse dicionário tirando essas stop words que a gente chama em inglês. São palavras que não acrescentam a semântica do que está ali. E também pode colocar palavras que têm um sinônimo, né, que são sinônimas na mesma entrada, porque elas podem ser consideradas a mesma palavra. Por outro lado, a gente talvez tenha que colocar expressões, como por exemplo, em vez de colocar lá só valeu, a gente pode colocar valeu a pena como sendo uma expressão semelhante a valeu, né? Ok? Ótimo. Então, uma vez que a gente criou esse dicionário, a gente representa cada texto através de um vetor de presença ou ausência, ou pode ser também um vetor de contagens, né? De cada entrada no dicionário. Então, por exemplo, se eu quero representar esse primeiro documento A aqui,
eu vou olhar aqui no meu dicionário, na posição 0. Esse documento tem José? Tem. Então, 1. Esse dicionário tem gosta? Tem. Então, 1. Ok? Ele tem D? Tem. Então, 1. Aí continua, né? Então, mais lá para frente, por exemplo, no final, tem cristalizadas? Não tem cristalizadas no primeiro. Então, 0. Ok? E a mesma lógica a gente usa para o segundo, certo? Então, só lembrando aí que o tamanho do vetor é o tamanho do dicionário. Então, cada X no nosso dataset, ele vai ter o tamanho do dicionário de atributos ali. Então, é um X de alta dimensionalidade, certo? Então, outra coisa que a gente pode fazer é trocar isso por contagens, tá? Em vez de botar 1 se está presente ou 0 se não está. Então, por exemplo, a palavra gosta, aqui, ela aparece na sentença 2 vezes. 1, 2. Então, a gente coloca 2 aqui. Tá certo? Então, isso é uma outra alternativa, né? Então, colocar as contagens também. Então, todas essas abordagens são chamadas de bag of words, certo? Então, cada documento novo que chega, a gente olha para o dicionário as palavras que tem nele, conta ou apenas avalia se está presente ou não, e cria nosso vetor de características para aquele novo documento. Ótimo. Então, só lembrando que o dicionário não precisa ter todas as palavras, são as mais importantes nos nossos reviews lá. Por exemplo, valeu, pena, pejus, tudo, batalha, arrepiante, ápice, emoções, ok? E no negativo, fraco, aquém, expectativa, não convenceu, pode ser uma expressão como essa também com negativas, né, para facilitar a compreensão. Fraco novamente, fraco novamente. Então, nesse review aqui, você teria, se fosse contagens, 3 ocorrências da palavra fraco, que seria uma ótima evidência de que esse é um review negativo para o nosso classificador. Ok? Beleza. Então, agora, seguindo o paradigma dos algoritmos de aprendizagem generativos, a gente quer modelar um P de x dado y, né? Então, P de x dado y, ele é a probabilidade de todo aquele vetor x ocorrer, dado que aquele texto é da categoria 0 ou é da categoria 1, ok? Então, esse exemplo aqui. Então, isso quer dizer que é uma probabilidade conjunta aqui, né? Então, todos esses acontece exatamente aquele vetor ali, ok? Dado que o padrão é da categoria y, certo? Então, se você utilizar o teorema de Bayes, aí você consegue transformar isso de uma probabilidade conjunta. Aliás, se você utilizar a definição de probabilidade condicional, você transforma isso de uma probabilidade conjunta para uma probabilidade condicional dessa forma aqui, né? Então, isso aqui vai ser o P de x1 dado y vezes P de x2 dado x1y. Então, à medida que vão chegando novas palavras, você vai tendo mais evidências, né? Então, P de xd dado x1, x2, x3, x4 até xd. Ok? Então, a gente consegue transformar isso dessa forma aí. Ótimo. Porém, observe que aqui você tem esse d pode ser dezenas de milhares de palavras. Imagine computar isso aqui para dezenas de milhares de palavras, né? Então, vamos supor que você tem 10 mil palavras. Então, essa entrada aqui vai ter 10 mil elementos aqui. A anterior vai ter 9.999, a outra 9.998. Então, esse termo aqui vai ficar enorme, né? Então, uma opção viável para fazer isso, que reduz bastante esse tamanho desses dados, dessa computação aí, torna ela viável, é você assumir que cada palavra xi é independente das demais, certo? Então, por exemplo, a probabilidade de aparecer fraco não é correlacionada com a probabilidade de aparecer ruim, ok? Então, se você supõe que são eventos independentes, então você pode transformar aquela representação simplesmente no produto sem as probabilidades conjuntas, né? Aqui. Então, não precisa dessas probabilidades conjuntas aqui, então ele fica dessa forma aqui, ok? Então, diminui aí bastante, né, daquele produto enorme que a gente tinha. Agora a gente só tem um produto de D termos, certo? Que é muito menos do que a gente teria antes, né? Então, como é que a gente calcula isso? É basicamente o produto de todas as probabilidades de x, y e i, ok? Isso para cada classe, né? A gente precisa computar isso para cada classe, tá certo? Então, essa é a simplificação que o Naive Bayes faz, e talvez por isso que ele é chamado de Naive Bayes, porque isso, na verdade, é incorreto, né? Então, é incorreto eu achar que uma vez que a palavra fraca apareceu, a probabilidade de palavra ruim aparecer é a mesma. Não, uma vez que eu sei que ele diz que é fraco, provavelmente a chance dele dizer que é ruim também é muito alta. Então,
Porém, se aparecer outras palavras, a chance da palavra seguinte ser ruim vai ser menor. Então, isso não é verdade, é uma simplificação. Porém, é uma simplificação que ajuda a gente a resolver o problema e ela não causa tantos problemas. É assim como você supor que uma distribuição gaussiana, quando ela na verdade não é, ela é só aproximadamente uma gaussiana. Aqui é a mesma coisa, né? Você supõe essa independência, quando na realidade tem uma certa dependência, mas ela não é tão grande assim. Ok? Beleza, então, assim cada palavra contribui para a classificação de uma forma independente e os parâmetros do modelo são derivados em função de cada palavra, né? Então, essas probabilidades condicionais aí que a gente precisa calcular são basicamente contagens dos dados, né? Qual é a probabilidade da palavra fraco na classe de reviews negativos? Você conta quantas vezes a palavra fraco apareceu na classe negativa, ok? Então, isso é fácil de estimar. Aí você pode fazer isso para a palavra fraca na classe positiva e na classe negativa, e aí você tem uma estimativa, essa probabilidade vai te dizer, olha, uma vez que essa palavra fraca apareceu, eu tenho mais chance de ser dessa categoria do que daquela, ok? E além disso, o seu prior, como eu falei antes, é fácil, só você computar quantos reviews positivos você tem em relação ao total. É o seu prior, tá? Ótimo, então, uma vez que a gente sabe computar esses parâmetros aí, então aqui está a representação matemática de como contar isso para verificar presença e não para contagens, né? Então, isso aqui é a equação que você usa se você só quer verificar se a palavra está presente ou não, tá certo? Se você quiser usar as contagens de palavras, então você vai usar algo como assim. Então, a contagem de palavra é x na categoria C, dividido pelo total, pela a soma de todas as contagens de todas as palavras no seu dicionário, né? No seu vocabulário, né? Então, isso vê o seu vocabulário. Então, qual é a proporção daquela palavra na categoria C dividido por todas as palavras, né? Na categoria C. Então, isso vai te dar a probabilidade condicional aí da palavra J na categoria positiva e aí da palavra J na categoria negativa. Você vai ter dois valores, tá certo? Então, basicamente, isso é a quantidade de vezes que a palavra XJ aparece em todas as palavras nos documentos da classe C. Ok? Beleza. Então, uma vez que a gente computou essas probabilidades condicionais de cada modelo, e aí a gente está falando de modelos generativos, né? A gente está calculando P de x dado y, a gente calculou todas as probabilidades condicionais para todas as palavras e para todas as categorias. Então, a nossa decisão é basicamente esse argmax y de P de y dado x, que pelo teorema de Bayes é a mesma coisa que o argmax y de P de x dado y, que foi o que a gente estimou nos dados. P de y também estimou nos dados. E o P de x, o que a gente faz? Corta. Certo? Então, o P de x corta. Então, isso aqui foi o que a gente extraiu dos dados. Aquelas contagens que eu mostrei no slide anterior. Ok? E aí, ou seja, chegou uma frase nova com T palavras, o que eu vou fazer é o produto dessas probabilidades, x dado y para cada uma das palavras, multiplicar pela probabilidade da categoria, que é o nosso prior. E aí, uma vez que eu multipliquei isso tudo, certo? Esse termo de K é esse de K, e esse termo de K é esse de K, certo? Então, uma vez que eu multipliquei isso tudo, eu vou ter qual é a probabilidade desse padrão X ser da categoria 1 e qual é a probabilidade dele ser da categoria 0. E eu atribuo ele à categoria de maior probabilidade. Resolvido o problema. Ótimo. Então, essa abordagem, apesar de funcionar, ela não funciona muito bem porque ela tem alguns problemas, certo? Que são até fáceis de resolver. A gente vai ver como resolver o principal problema, né? Então, o principal problema, o mais grave, que impede ele de ser empregado para problemas mais interessantes, é que palavras não vistas no seu conjunto de treinamento vão receber sempre probabilidade zero. E aí você tem esse produtório que você vai calcular aqui, e se tiver uma palavra ali que você nunca viu no seu conjunto de treinamento, isso significa que o seu produtório vai dar zero nas duas categorias, e aí você não sabe como classificar essa palavra, né? Então perdeu toda a utilidade. A chance de ter uma palavra que estava no seu dicionário, mas que você não viu ali, ela é relativamente alta, tá certo? Você pode ter visto numa categoria, mas não ter visto na outra. Isso não quer dizer que a probabilidade de ser daquela categoria é zero, tá certo? Então, além disso, assumir probabilidade zero apenas por não ter visto um evento é uma suposição muito forte, né? Não é porque eu nunca vi chover na terça-feira que não vai chover nunca na terça-feira, tá certo? Então, essa é uma suposição forte demais. Então, uma ideia é que a gente
tornar essa suposição um pouco mais simples para melhorar esse algoritmo. Tá? Então, a solução mais trivial é a suavização de Laplace, também chamada como add one, ou somar um. Né? Então, essa suavização basicamente eu somo 1 em todas as contagens. Ou seja, os meus contadores são inicializados sempre com 1 em vez de 0. Então, eu assumo que pelo menos vi uma vez cada uma das minhas palavras. Né? Então, isso já vai eliminar os zeros. Né? Então, a nossa estimativa de parâmetros, que é no anterior assim, ela soma 1 aqui. E como eu vou somar 1 para cada contagem aqui embaixo, é equivalente a somar V, né? Que é o número de palavras que tem no meu dicionário. Então, por exemplo, se eu tinha lá uma palavra que não foi vista e ela estava 0 de 100 total de palavras no meu dicionário, então isso aqui dava a probabilidade 0. Mas é legal que tenha uma probabilidade baixa, mas também não precisa ser 0. Né? Então, se eu somar só 1 aqui e aqui, então o que vai acontecer é que vai dar 0,09999. 0,009, né? Então, a probabilidade é baixa, mas não é nula, tá certo? Ok. Então, a probabilidade ela é pequena, então isso é bacana, porque para palavras que eu não vi tem uma chance baixa, mas ela não anula aquele produtório todo, né? Okay? Então, essa suavização é de 1. Tem outras suavizações interessantes que vocês podem encontrar na literatura também, outras formas de melhorar o naive Bayes que tornam ele um pouquinho mais interessante, mas essa é, digamos assim, a primeira ideia, e a ideia que funciona já melhora bastante o resultado, tá? Então vamos ver um exemplo aí de como que a gente resolve esse problema com naive Bayes. Esse problema é o seguinte. Dado um conjunto de documentos de treino, que está aqui em laranja, eu quero aprender a classificar os documentos, certo? Então, por exemplo, eu tenho esses documentos aqui, ok? Esses aqui são da classe 0 e esse aqui é da classe 1. Então, são poucos documentos para o nosso exemplo ficar fácil, tá? Então, agora o que eu quero fazer é aprender com esses documentos do conjunto de treinamento e depois classificar esse documento do conjunto de teste, né? Então, vamos supor, os primeiros são documentos que falam sobre coisas da China e os segundos, a classe 0 é coisas da China e a classe 1 é coisas do Japão, tá? Então, vamos ver esse novo documento aqui, esse documento 5, se ele é da classe China ou Japão, tá? Então, primeiro nós precisamos calcular o nosso priori de cada categoria, né? Então, da categoria 0 e da categoria 1. Tá? Categoria 0, categoria 1. Então, categoria 0 é quantos documentos eu vi da categoria 0 em relação ao total. E eu estou falando só de documentos de treinamento, tá? A gente não está falando de documentos de teste ainda. Ok? Então, eu tenho aí 3 documentos de 4 são da categoria 0. E um documento de 4 é da categoria 1. Então, 3 quartos e 1 quarto, né? E aí, agora eu já tenho meus priors. Eu preciso agora calcular as minhas probabilidades condicionais, tá? Então, para cada uma das palavras do meu dicionário e para cada uma das categorias, observe que no meu dicionário eu tenho aí Chinese, Tóquio, Japão, Macau e etc, né? Então, eu vou computar aqui só para as palavras que eu tenho aqui no meu documento de teste, tá? Para simplificar as contas. Então, como é que eu calculo a probabilidade de Chinese na categoria 0, né? Então, vai dar isso aqui. 5, que é o quê? Que é a categoria 0. Quantas vezes essa palavra aparece? 1, 2, 3, 4, 5 vezes a palavra Chinese aparece. E aí mais 1, por causa da minha suavização é do 1. E aqui 8 vezes o total de palavras que aparecem na categoria 0. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras na categoria 0. Ok? Mais 6 da suavização, tá? Que é o tamanho do dicionário, são 6 palavras no meu dicionário. Então, isso aí vai dar 3 sétimos. Mesma coisa para a palavra Tóquio. Né? A palavra Tóquio não aparece nenhuma vez aqui nos documentos da categoria 0. Ok? Mas com a suavização é de 1, ele vai ficar 1 sobre 14. A palavra Japan também aparece 0, vai ficar 1 sobre 14. E agora vamos avaliar para a categoria 1. Né? Então, a probabilidade de Chinese na categoria 1 só aparece uma vez a palavra Chinese na categoria 1. Do total de palavras da categoria 1, são 3. 1, 2, 3 palavras. Ok? Mais 6 da suavização, dá 2 nonos. Para a palavra Tóquio, 2 nonos. Para a palavra Japão, 2 nonos também. Beleza, então esse foi o nosso treinamento. Nós temos todas as nossas probabilidades a priori e nossas probabilidades condicionais.
Então, agora, o que a gente precisa fazer para classificar um documento é fazer o nosso argmax aqui, né? Então, o argmax de P de Y dado X é proporcional ao argmax de P de X dado Y vezes P de Y. Ele é proporcional porque eu tirei o P de X de baixo, né? Então, ele é proporcional. Então, vamos lá, calcular agora a probabilidade desse documento 5 ser da categoria 0. Ok? Então, probabilidade 0 dado documento 5. Então, basicamente, o que ele é? Eu tenho que multiplicar o meu prior, ok? Que é, na categoria 0, o meu prior é 3 quartos. Então, 3 quartos. Vezes as probabilidades condicionais de todas as palavras que aparecem no documento 5. Então, no documento 5, a palavra Chinese aparece 3 vezes. Então, e a probabilidade na categoria 0 é 3 sétimos. Então, dá 3 sétimos vezes 3 sétimos vezes 3 sétimos. E depois aparece a palavra Tóquio, que é 1 14avos. E a palavra Japan, que é 1 14avos. Então, multiplicando essas probabilidades, eu tenho esse valor aqui. Então, essa é a probabilidade do meu documento 5 pertencer à categoria 0. Tá? Segunda coisa, o meu documento 1, prior, 1 quarto, certo? Como está aqui. E aí a probabilidade na categoria 2 da palavra Chinese, ela é 2 nonos, então vai ser 2 nonos ao cubo. Da palavra Tóquio, também é 2 nonos ao cubo. Da palavra Japan, também é 2 nonos. Desculpa, que Tóquio só aparece uma vez, então 2 nonos. E Japan só aparece uma vez, então 2 nonos. Certo? Como eu multiplicar tudo isso, eu vou ter a probabilidade de 0,001. Então, isso quer dizer que a gente vai escolher esse documento como sendo da categoria 0, porque essa probabilidade é maior do que a outra, ok? Beleza, então esse foi o nosso exemplo aí. Esse exemplo foi do curso de processamento de linguagem natural da Universidade de Stanford, do Dan Juravsky. Bom, o Naive Bayes também pode ser utilizado com features reais. Então, uma forma simples de você fazer isso é você pegar o seu domínio de valores reais, vamos supor que ele esteja entre 0 e 1, e dividir em intervalos, né? Normalmente de tamanho igual, né? E aí, para cada intervalo, você atribui um valor. Né? Por exemplo, o primeiro intervalo é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3, o quarto é 4. E aí, quando você tem um dado real, o que você faz é atribuir para o valor daquele intervalo. Então, 0,33 cai nesse intervalo aqui, então a gente associa ele ao valor 2. 0,89 cai nesse intervalo aqui, então a gente associa ele ao valor 4. Ok? Então, com valores inteiros, a gente consegue aplicar a mesma coisa lá, né? Probabilidade, então, nosso x lá vai ser inteiro, então vai ser a probabilidade de 4 aparecer na categoria y, ok? Ou seja, a probabilidade desse x ser bem alto na categoria y. A probabilidade desse x ser mais ou menos alto ou mais baixo, né, na categoria y. E a gente consegue aplicar o Naive Bayes da mesma forma, tá? Bom, beleza. Então vamos ver um resumo do que nós vimos na aula de hoje. Primeiro nós vimos uma alternativa aos algoritmos de aprendizagem discriminativos, que são os algoritmos generativos, né? Apresentamos o teorema de Bayes e também alguns algoritmos generativos, como a análise discriminante gaussiana e o Naive Bayes, né? Aprendemos também uma forma simples de representar texto para esses algoritmos, que é o Bag of Words. E vimos que modelos generativos são computacionalmente eficientes, que nós passamos poucas vezes pelos dados, não precisamos fazer um gradiente descendente nem nada. Então, apenas uma iteração ou duas, a gente consegue calcular tudo. E aí, eles oferecem bons resultados quando você tem, por exemplo, poucos dados e quando os seus dados se encaixam nas suposições de distribuições que você fez a priori, tá? Então, quando isso é verdade, esses modelos funcionam bem, tá certo? Então, eles servem aí para vocês resolverem uma parte dos problemas. Vai ser uma ferramenta a mais que vocês têm na manga aí, ok? Bom, então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigado por terem assistido e até a próxima.